Olá, amigos, que todos tenham um belo domingo, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, 1º de maio, a lição 6, ela tem como título A Partida de Abraão. A lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, versículos de 1 a 9, onde ali Deus faz um chamado, para Abraão, para que ele deixasse seu país, a sua família, e que fosse para um lugar determinado por Deus, que nem ele, Abraão, sabia. Veja o que diz nas Sagradas Escrituras, no capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte, Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Bom, este chamado de Abraão marcou-se o início da história que revelou ao mundo, a origem do povo israelita, através do qual o Messias viria ao mundo. Abraão foi assim um chamado assim muito especial para um homem exemplar, um homem de fé, que ele vivia na cidade chamada Ur dos Caldeus, que é um país da Babilônia, que gostava muito de idolatria, de imoralidade, e que ali naquele lugar tinha esse homem especial chamado Abraão, que ele era um homem temente a Deus, um homem que respeitava os seus servos, um homem dedicado na vida para Deus. E Deus quis dar assim uma obra especial para ele, para que Deus abençoasse a ele, se ele aceitasse o convite, e também abençoar as demais pessoas, onde dali todas as nações da terra seriam abençoadas por meio deste patriarca. O que a gente vê na lição de hoje é que Abraão foi assim um chamado que Deus viu ali a sinceridade nele, que ele viu assim uma pessoa comprometida com as coisas do céu. E mesmo vivendo em Ur, uma cidade assim, mais idólatra do mundo na época, aliás, o país era o país mais idólatra no mundo na época. E ali servia assim um centro mundial para o culto a Nanar, que era o deus da lua. Portanto, Deus chamou e tirou Abraão do meio da idolatria, que está lá em Josué, no seu capítulo 24, versículo 2. E as Sagradas Escrituras também, elas afirmam que o Deus da glória falou com Abraão e que a palavra fez brotar a fé. Quando Deus fala com Abraão, Deus viu brotar a fé em Abraão, que está lá em Romanos, no seu capítulo 10, versículo 17. Vejam que homem especial. E aqui vemos que o amor do Pai, ele se manifesta assim na vida de seus filhos, independente aonde eles estejam, faz convites, para todas as pessoas, para que essas pessoas mostrem uma transbordante assim, testemunho assim, para as demais pessoas, Nós temos muitos exemplos assim de Deus ter tirado pessoas de um lugar assim muito estranho, e eu fui uma delas, E o objetivo é para levar a salvação para as demais pessoas. E se os nossos assim relacionamentos, fossem assim mais pessoais assim com Deus, mais pessoais assim com as pessoas de que nós vivemos assim nas cidades, no nosso lar, no nosso trabalho, e que fossem assim menos assim virtuais, como está no dia de hoje, rapidamente seria cumprida a profecia de Deus nos nossos dias. Olha o que Deus diz, por toda a terra se ouvir a sua voz,
e as suas palavras até os confins do mundo, não endureçai os vossos corações. Está lá em Romanos, no seu capítulo 10, versículo 18. Então, e nesse caso de Abraão, ele abriu o seu coração e aceitou o convite, né? Não endurecendo o coração e vendo realmente que a esperança estava realmente em Deus. E no chamado de Abraão, ficou claro que ele devia se separar, ficar longe, né, da corrupção, da idolatria que envolvia seu país, a Babilônia, que envolvia muitos parentes dele, Abraão, né, onde eles estavam mergulhados realmente no mal. O que a gente vê assim, que atingido assim pelos assim efeitos do pecado, a Babilônia que Abraão vivia era com erros assim, um atrás do outro das pessoas, onde ali cada dia mais o mal se aumentava. Era desobediência, corrupção, engano, assassinatos, né, imoralidade, e uma rebelião total com a glória divina. E por isso que Deus quis tirar ele de lá, para que ele pudesse fazer um trabalho espetacular que realmente ele fez, que a obra de Abraão dura até nos nossos dias, independente se as pessoas acreditam em Jesus ou não. Hoje os islâmicos chamam Abraão de pai Abraão, veja. E mesmo nesse cenário ruim, Deus encontrou-se um homem de fé, né? Um homem reto, honesto, íntegro, né? Que ele administrava assim, bem seus negócios, ele tratava bem seus servos. E este é o Abraão, embora sendo idoso, né? E por Deus ali naquele momento que Abraão aceita o convite, Deus promete proteger Abraão e fazer dele assim, uma bênção, ainda mais para todas as pessoas, né? Prometeu abençoar a todos os povos da terra através dele, Abraão. E essa promessa de Deus no chamado de Abraão revela o propósito divino que para ele ia além da salvação, né? Além do fator pessoal. O chamado de Abraão incluía a salvação para o mundo inteiro, para as demais pessoas das partes do mundo, né? E o cumprimento assim, dessa profecia que Deus disse para Abraão, uma das coisas que ficou clara ali para Abraão, que ele deixou para trás, ele abandonou todo o seu passado, tudo que era familiar para ele, seus negócios, seus parentes, né? Até uma parte assim de si mesmo ele abandonou. Onde só lhe acompanhou foi os seus servos, né? E o seu sobrinho Ló. E isto realmente mostra um homem realmente determinado, né? Inteligente ao ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala para Abraão e diz, ó, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis, capítulo 12, 1. Mas nos vem assim uma pergunta, né? Onde muitos fazem essa pergunta. Mas por que Deus pede para Abraão abandonar a sua parentela, os seus familiares, e até a casa, né, do seu pai, do seu progenitor, ele abandonar e sair? Bom, primeiro que Abraão, ele não era patriarca, né? Quem era patriarca era o seu pai Terá, embora Abraão tinha servos, né? E ele não era patriarca. Quem era patriarca era o seu pai, junto com os demais membros da sua família. E o significado assim, de parentela, assim, nesse contexto, né, da época, ela é bem diferente dos nossos dias, né?
Naquele período, assim, existia o que os historiadores e estudantes, né, das Sagradas Escrituras falam que era um chefe da família, o patriarca, que ele representava a todos que viviam sob o seu comando. Ou seja, os filhos, as filhas, a esposa, a nora, e também era considerado parte da família, tanto os servos quanto as servas, faziam parte da família. O normal é que o filho mais velho se tornasse o novo patriarca após a morte do pai. No caso de Abraão, Deus ordenou que ele rompesse com o ciclo familiar e constituísse uma nova família, sendo ele o novo patriarca do grupo, né? E todos que seguiriam Abraão automaticamente deixavam de pertencer a Terá, né, que era o pai do Abraão, que era um patriarca lá, e passaram a seguir realmente um novo patriarca, Abraão, uma nova família. E sabe por que Deus fez isto, meus amigos? Porque a cidade em que vivia Abraão, né, com o seu pai, lá em Ur dos Caldeus, era uma das piores cidades, era uma cidade da maldade, onde quase todas as pessoas eram idólatras, né, imorais. E esse era o país, era a Babilônia, onde adoravam deuses, né, faziam sacrifícios muito ruins. E o seu pai, Terá, ele era um idólatra. Ele adotava aquelas práticas, né, dos babilônicos, né? E quase a maioria da sua família também, tantos parentes. E Deus queria tirá-lo dali, e para que ele não se contaminasse com aquelas pessoas, que ele não podia levar umas pessoas dessas para contaminar o seu trabalho ou o trabalho que Deus queria que ele fizesse, que o evangelho chegasse até os nossos dias. Senão as pessoas iriam atrapalhar a pregação do evangelho. E quem Abraão levou assim, foi mais o seu sobrinho, que ele era assim também, o Ló, né? Que ele era familiar, ele vivia com Abraão. Ele já tinha os costumes, né, de ter fé no Criador do universo. E ele era assim, Abraão, um homem rico, e tinha muitas pessoas que trabalhavam com ele, os seus servos, né? Que ele também levou com ele, porque também esses servos, com certeza, já observavam os estatutos e mandamentos, eram pessoas comprometidas com Deus também. E eles se sujeitaram às ordens de Abraão e o seguiram nessa jornada sem olhar para trás, esperançosos realmente para um lugar onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento, confiando num Deus que realmente falou que iria protegê-los. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus faz o convite a você todos os dias, assim como ele fez convite para Abraão, para sair desse meio que você turbulento que você se encontra, que pode fazer muito mal para você e para a sua família. Jesus quer te salvar, ele quer te levar para as mansões celestiais, um lugar onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento. Como ele cumpriu com Abraão, ele vai cumprir com você. Jesus está voltando e quer te salvar, quer te levar para as mansões celestiais. Ele quer te levar porque ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.